Pessoal, agora eu vou falar de uma coisa muito importante, que é cadência. Depois que eu definir a lista, o meu ecossistema que eu vou impactar, eu tenho que definir a cadência. Cadência nada mais é do que a organização que eu vou fazer esses pontos de contato com o meu cliente. É a estrutura e os canais que eu vou falar com esse cara, que podem ser ligação, e-mail, WhatsApp, social point, pode ser um contato, uma conversa no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, que pode ser inclusive visita presencial, hoje a menos usada porque toma muito tempo, mas essas outras que eu falei são muito utilizadas em vários tipos de business. Então, a definição dessa cadência, que vai inclusive ser, depois do ICP e da construção de listas, o principal ponto para você ter sucesso ou acabar saindo frustrado dessa dinâmica comercial. A cadência, pessoal, ela também está muito conectada com o processo de high touch ou low touch. Mais uma vez, está vendo como high touch e low touch são importantes a gente entender. Low touch, cadência um pouco mais rápida, um tempo muito mais dinâmico. High touch, normalmente a cadência mais espaçada, demanda mais tempo e você precisa de mais pontos de contato. Uma coisa legal de se falar é que dentro das cadências, nós temos um problema um pouco crônico no Brasil, no mundo, mas no Brasil muito mais, que é o número de contatos. Por que a cadência é importante? A maioria das empresas que fazem o processo de hunting, elas tendem a falar de 1, 2 até 3 vezes com o cliente. Só que o índice de conversão com apenas 3 pontos gira em torno de 50%, 60%. Somente depois da 6ª vez que você tem um índice de conversão de leads em 90%. Então, é muito mais alto quando você tem até 6 pontos de contato com o cliente. Levando em consideração clientes que fazem raise hand, ou seja, que falam que estão dispostos a trocar uma ideia com você. Não o seu funil como um todo, aí esse número cai drasticamente, porque a gente sabe, vocês vão ver que no decorrer do processo de prospecção de vocês, que vocês vão ver essa estatística, mas dando um exemplo aqui, de a cada 10 clientes, 3 conseguem entrar no funil. É bem mais baixo, o nosso índice inclusive é até muito bom, mas se você for buscar isso dentro de uma dinâmica enorme, por exemplo, se você só selecionar cadência de e-mail para o seu negócio, você vai ver que de a cada 1.000 e-mails, 2, 3% respondem o seu e-mail com um fato positivo para você começar a etapa de qualificação. Tá? Existe um número cabalístico aí, um número mágico de 10% para você conseguir essas conversões dentro de uma cadência um pouco mais espaçada. Mas a grande verdade é que você tem que olhar o seu negócio entendendo as estatísticas dele. Por isso que você, inclusive, precisa usar sistemas de CRM, prospecção, como o Snuvio, que eu já citei anteriormente, ou um CRM como o Mosquite CRM, como o Pipedrive, como o Salesforce, se você é uma empresa muito grande, porque eles vão te dar essas estatísticas de conversão e aí automaticamente você consegue saber como funciona o seu perfil de compra, o seu perfil de comprador, quantas vezes você precisa entrar em contato. Mas voltando a isso daqui, como a gente precisa de um maior número de contatos para melhorar a nossa conversão dos clientes que já estão aptos a serem convertidos, a gente precisa de mais pontos de contato. Então, por isso, definir cadência e estrutura de contatos é importante. Outro ponto importante de cadência, muitas das vezes você não sabe qual canal o cliente está atento. Muitas das vezes tem clientes que odeiam ser importunados por telefone, mas eles são super adeptos ao WhatsApp, por exemplo. Muitos clientes são assim, muitos clientes. A ligação, já antecipando, é o melhor tipo de qualificação e contato, porque ali você entende a voz do cara, você consegue criar um relacionamento muito mais próximo. Ele disparado é o melhor, beleza? Dito isso, pode ser que esse cliente não goste de ser importunado por ligação, mas ele é um ávido respondedor de WhatsApp. Ele está lá logado, ele deixa aberto no computador dele
e ele recebe uma mensagem e ele sempre responde. Então é uma boa maneira de você fazer esse canal. Uma outra maneira também de você fazer esse canal é por rede social. Muitas pessoas, na verdade, a grande maioria das pessoas está conectada socialmente. E eles gostam desse tipo de interação. Eles estão abertos a interagirem dentro da internet e quando você faz uma interação, você começa a chamar a atenção dele. Então tem diversas maneiras que você pode fazer esse contato. Assim como o e-mail, por exemplo, que é hoje um dos grandes aliados do SDR, é o que tem menor índice de conversão, mas ele ainda é muito interessante. Se você faz um bom e-mail, você consegue bons resultados. Eu sou muito a favor do cold mail, da conexão por e-mail, porque de fato ele traz resultados se você souber fazer direito. Você só precisa entender que você precisa ter mais volumes. E tem gente que ainda é muito adepta do e-mail, acessa o e-mail todo dia, sabe, inclusive vai uma dica para vocês que o maior índice de abertura de e-mails é pela manhã, ele abre o e-mail dele toda manhã, vê sua mensagem, entende ali como funciona e automaticamente você cria essa dinâmica de contato. Esse é um ponto importante de aonde o cliente está, onde ele está inteirado, onde ele interage mais, qual o tipo de contato que ele mais gosta. Outro item também importante de você criar uma boa cadência é justamente você conseguir criar um relacionamento maior e chamar melhor a atenção do cliente. Por quê? Porque imagina você sendo prospectado dessa maneira. Um belo dia, você abre seu LinkedIn e tem uma mensagem para você falando: olá fulano, tudo bem? Eu sou da empresa XYZ e eu vendo produtos que são muito importantes para o seu negócio. Através dos nossos produtos, nós conseguimos resultados para a empresa XPTO, a ABC, em 30% de aumento das vendas, e eu acredito que no seu segmento, principalmente no seu tipo de empresa, eu consigo ter um melhor resultado para você. Aí você fala, interessante, mas não vou dar muita bola para esse cara, receber muita mensagem. Aí no dia seguinte, essa mesma pessoa faz um comentário interessante em um conteúdo que você postou. Você estava falando sobre dificuldades do segmento, ele comenta: eu conheço muito bem sobre o que você está falando e eu tenho certeza que a gente consegue te ajudar dessa maneira. Se você for por esse caminho, você vai ter resultado. Aí você olha aquela postagem e fala, interessante. Aí no dia seguinte, você recebe um e-mail dessa pessoa, você fala, olá fulano. No dia seguinte não, fica muita pressão, mas daqui a 3, 4 dias você recebe um e-mail dessa pessoa falando, olá fulano, a gente se conectou no LinkedIn, eu vi suas postagens e acho muito interessante o trabalho que você vem fazendo. Como te falei naquela mensagem anterior, a gente faz muito o que você precisa, muito sobre esse assunto que você precisa que seja resolvido dentro da sua empresa. A gente já teve 20% de aumento na empresa ABC, a gente entende muito do seu segmento, inclusive esses são os dados do setor e a gente sabe que o seu desafio é esse. Por isso, eu acho que vale muito a pena a gente trocar uma ideia muito rápida de 10, 5 minutos, só para eu entender se de fato a gente consegue te ajudar, como eu acredito que a gente possa. Beleza, aí você vê, nossa, que interessante. Aí você responde o cara, ou melhor, nem responde. Daqui a 7 dias, você vê de novo uma postagem, essa mesma pessoa falando com você. Você posta mais um conteúdo falando sobre como é que foi sua semana e ele fala, amigo, os 2 últimos clientes me relataram isso. Eu acho que a gente consegue te ajudar dessa maneira, vamos trocar uma ideia. Aí você faz o quê? Você desiste, você fala com esse cara. Você fala, caramba, esse cara tá falando comigo direto. E você responde automaticamente, faz o raise hand, esse cara vai, te qualifica, manda pro close. Isso é um processo de cadência onde você chama a atenção do cara. Os melhores tipos de cadência são aqueles que são extremamente interativos, personalizados. Quando você trabalha muito em volume, o seu maior desafio é ser personalizado e ainda assim ter volume. Por isso, que quando a gente vai criar uma cadência, vai criar um ICP e vai criar uma lista, a gente define nichos e tipos de clientes para serem impactados, ecossistemas para serem impactados. Porque assim, você consegue trabalhar em volume, você consegue em um cold mail ou um processo de conexão definir a dor, falar sobre a dor que aquele cara está sentindo, mas que outros também podem sentir, e você consegue, de certa maneira, ser um pouco mais personalizado do que ser extremamente abstrato para esse tipo de cliente. Então, a melhor maneira é que você trabalhe sempre em nichos para poder conversar de uma maneira muito mais eficiente com esse cara. Inclusive, uma das grandes dicas para criar ICP é pensar em nichos. Se você fala para todo tipo de cliente, com certeza
você pode ter algum ruído aí na sua comunicação, a menos que você seja produto de massa, né? Como, por exemplo, um detergente. Você vende detergente, que é um produto bem pulverizado, bem de público de massa, aí tudo bem. Mas aí eu te garanto que talvez nem seja tão interessante você trabalhar numa dinâmica desse processo de vendas. Você basicamente tem que achar outros tipos de canais para você vender melhor. Bom, falando sobre cadência, falamos que nós temos o low touch e o high touch. A grande diferença do low touch e do high touch são os números de touch points que a gente vai ter e o tempo que a gente vai tomar para isso. Aqui é um e-mail, 3 dias depois você faz uma ligação, 3 dias depois você faz um e-mail e outra ligação, voltando à faca fria. Então a cadência aqui, ela é muito determinada em low e high touch. No low touch a gente consegue fazer uma estrutura muito mais simples, como por exemplo, eu mando um e-mail, daqui a 3 dias eu faço uma ligação, daqui a 3 dias eu faço e-mail e ligação, daqui a 3 dias eu faço e-mail, daqui a 3 dias eu faço ligação e e-mail, de novo. E depois eu termino. 3, acabou. O cara não quis mais saber de mim, eu mando um e-mail de deal breaker para ele e acabou, Zé Fini. Perfeito? Numa cadência mais estruturada de high touch, eu preciso criar algo muito mais personalizado. Vou dar um exemplo de como a gente faz aqui na Planeja. O primeiro ponto que a gente faz no nosso processo é social point. Primeira coisa que a gente faz é um social point com o cara. Eu entro em contato com ele pelo LinkedIn e falo: oi, tudo bem? Eu tô aqui. Daqui a 3 dias ou 2 dias eu mando um e-mail para esse cara. Daqui a 2, 3 dias eu faço mais um social point para esse cara. Se eu conseguir, eu já faço uma ligação. Aqui, na verdade, eu faço um social point e uma ligação em conjunto, se eu tiver o telefone dele. Depois disso, eu mando mais um e-mail. E posso fazer... não, aqui não. Faço mais um e-mail. Depois eu faço mais um social point. E posso fazer mais uma ligação. Depois eu faço mais um e-mail. Tá vendo como é muito mais estruturado? E no final disso, eu ainda mando um e-mail deal breaker, que é o vai ou racha. A gente vai falar sobre deal breaker aqui, que é um e-mail que a gente manda para basicamente falar: se você não está feliz se você está feliz em não ter tais resultados, beleza, me procure numa próxima. Que é aquele e-mail mais porrada que você levanta a dor do cara e fala: olha, se você não quer resolver, o problema é teu. E aí você deixa no colo do cara para a batata quente não ser mais sua. E fala: olha, eu tentei te ajudar, você não quer ajuda? É com você. Entendeu? E aí termina a nossa cadência. Esse cliente vai para um funil de nutrição, de marketing, só para receber conteúdo, e a gente não fala mais com ele, fala de repente daqui a não sei quanto tempo. Isso é um processo de high touch. Qual é a melhor cadência? Não existe. Você tem que entender o seu ICP, o seu ICP, para definir a melhor cadência para ele. Perfeito? Outro ponto muito importante de cadência que a gente já estava falando: você pode ter cadência manual e automática. A diferença de manual e automática é que você faz a manual, como o próprio nome diz, você faz isso tudo na mão, demora muito mais tempo. O problema disso é que você não vai conseguir um volume satisfatório. Por exemplo, imaginando, cara, low touch, você pode falar com 50, 100 clientes por dia. Num high touch você vai falar com 20, 50 talvez. Tem clientes que trabalham só com 10 por dia, varia. Mas de uma maneira geral, isso toma tempo. E o manual você até consegue fazer, mas você nunca vai, por exemplo, conseguir num low touch 100 pessoas para falar no manual. É impossível, você não consegue fazer isso
enviando e-mail, abrindo, sei lá, seu Outlook, botando, copiando, colando. Você inclusive vai cair em spam, você não vai conseguir fazer nada. Manual, hoje, dificilmente você faz ela 100%. Eu faço manual só nos primeiros 15 dias de um SDR, para ele entender a dinâmica. E mesmo assim eu nem cobro que ele consiga bater isso. É só para ele entender a dinâmica. Depois disso a gente automatiza, porque é impossível fazer manual. Perfeito? Como é que funciona a automática? Você usar ferramentas para poder se utilizar de toda essa estrutura. Primeiro, vou dar um exemplo de ferramentas que conseguem automatizar isso. MeTime. MeTime é uma ótima ferramenta onde você cria toda essa cadência. É uma das melhores, na verdade. Você consegue desenvolver todo esse funil, você consegue dizer quais são os tempos de cadência, ele avisa para o seu SDR quando são os touchpoints que ele precisa fazer contato. Inclusive, ele é conectado a um VoIP que ele pode ligar, essa ligação é gravada e depois você, como gestor, consegue escutar, ou até você mesmo, como SDR, consegue escutar e sabe quais são, onde você errou, o que você acertou. Assim, fica muito mais fácil você direcionar. MeTime é bem interessante, você tem que se conectar com o VoIP. Para ser bem sincero, para a ferramenta de cadência, eu acho que ela é a melhor. Tem outras ferramentas como a Reeve, que também faz uma cadência. Ela é boa, mas não serve para muitos casos. Vale muito a pena você dar uma olhada também na Reeve. Tem uma outra também muito boa, tão boa quanto o MeTime também, que é o Exact Sales. O Exact Sales é sensacional, ele faz a mesma cadência, também é conectado com a VoIP, com o VoIP e você consegue criar isso. O Exact Sales consegue, assim como o MeTime, consegue criar essa cadência, consegue criar uma área onde você pode botar as formas de qualificação, consegue conectar com algumas ferramentas de disparo de envio de e-mail, então você consegue fazer ali tudo por dentro, você consegue fazer com que o seu SDR atualize as notificações, todas as informações que precisam, e você consegue sincronizar, você consegue ter uma API, uma API que joga esse lead quando ele está qualificado para uma ferramenta de CRM como um Pipedrive ou alguma coisa nesse sentido. Então, Exact Sales e MeTime para missões melhores. Tem também a Reeve, que consegue fazer uma cadência, mas é muito, ela é muito mais simplista, mas para quem está começando pode ser uma boa, perfeito? E esse é um processo de automação que você consegue fazer dentro do SDR para cadência. Ferramentas acessórias que são muito boas. A gente falou do Duxu e do Smooth.io para poder coletar e-mail. Essas ferramentas que eu citei anteriormente não fazem essa coleta. O Reeve até faz, mas também não é tão interessante. Mas essas duas fazem essa coleta de e-mails e conseguem também mandar, você consegue fazer os disparos por essas ferramentas. Se você tem o MeTime ou o Exact Sales, que também faz essa ferramenta, essas duas acabam servindo só para você extrair a lista de pessoas e jogar para elas, tá? Inclusive elas têm uns pontos de sincronização para poder fazer isso. Perfeito? Uma outra ferramenta que ajuda muito se você só validar e-mail é o The Checker. Ele valida o e-mail e entende se aquele e-mail é bom ou ruim. Também é interessante, se você está numa cadência um pouco mais manual, você pode ir lá checar e aí, vida que segue, você pode enviar com mais tranquilidade. Pontos importantes na cadência e até no disparo de e-mails. Prestem muita atenção no spam, assim como no WhatsApp. Se você faz uma cadência muito ruim, só enviando informação, e-mail de uma maneira descontrolada, você pode cair em spam. O WhatsApp também você é bloqueado por spam. Se você faz isso, seu número é perdido e aí você pode estar perdendo um trabalho muito grande. Imagina você estar falando com um cliente, ele te denuncia como spam, o WhatsApp te bloqueia e aí tem clientes que você já estava qualificando, que você já estava no processo de venda e teu WhatsApp simplesmente cai, ele cai como spam, ninguém mais recebe sua mensagem, vai dar um problemão. Se preocupa com isso, porque isso é muito importante. Fora que um dos grandes princípios de vendas é que você tem que tentar vender sem de fato parecer uma venda, né? Porque quanto mais se parece e se assemelha com uma venda, menos as pessoas se afastam porque entendem que não, infelizmente as pessoas entendem que você quer se aproveitar delas. Então você tem que ir muito mais no estilo de parceria, de entendimento, de aprofundamento daquele tipo de negócio.